Bom, os padrões de reversão, eles são um pouco mais difíceis de se operar, mas eles têm um risco-retorno maravilhoso. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre padrões de reversão, né? A gente já falou sobre padrões de continuação na última aula, espero muito que você tenha gostado. Se você ainda não assistiu, volta lá e vê porque é muito importante, eles são os principais que você deveria aprender. Então, se você puder, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E é claro, é óbvio que se você ainda não tem essa caneca trader, é só você dar uma olhada aí na descrição que eu tenho certeza que tem alguma que você vai gostar. Beleza? O link tá aí, tem desconto pra vocês. Bom galera, é o seguinte, nos padrões de reversão a gente precisa tomar muito cuidado porque é onde as pessoas mais estão em dúvidas. Eu deveria continuar comprando, deveria continuar vendendo, agora eu já não quero mais vender porque já caiu muito, vou segurar pro resto da vida, agora eu já não quero mais comprar porque está muito caro, então é mais interessante de vender, e aí a gente tem uma consolidação muito grande, tá? Então a parte psicológica em cima dos padrões de reversão é um pouco mais pesada do que no padrão de continuação, porque o padrão de continuação é simples, ele já está continuando indo, então não tem muito o que pensar. Mas no padrão de reversão é bem diferente, porque você tem que tomar uma decisão em um momento em que talvez não seja muito propício a tomar uma decisão, e é por isso que muita gente se ferra quando está decidindo aí o que vai fazer. No padrão de reversão, a maioria das pessoas está tentando pegar o primeiro sinal que tem de que vai vender, e aí passa o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, vendendo contra uma tendência clara de alta ou comprando contra uma tendência clara de baixa, e é por isso que tem muita gente perdendo dinheiro. A ideia dos padrões de reversão é que você consiga identificar ele e sempre, sem exceção, espere confirmação. Tá? Tem umas formas de você fazer em que você dá uma boa antecipada nisso, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. A gente hoje vai aprender a reconhecer esses padrões para quando eles aparecerem para você, você falar, eu tenho uma oportunidade muito boa aqui. Beleza? Lembrando que é necessário muita paciência para identificar os padrões de reversão. Como vocês estão vendo, são muitos padrões de reversão. Aqui na lista não aparece, não parece ser tanto assim, mas isso é porque nessa lista a gente tem aqui, vamos lá, deixa eu botar aqui a minha cor vermelha. Bom, então a gente tem aqui topos e fundos duplos. Eles são figuras que acontecem da mesma forma, só que eles acontecem em pontos diferentes. Então eles têm nomes diferentes e por isso aqui, na verdade, basicamente tudo que você está vendo aqui é basicamente o dobro, tá? Então eu juntei eles aqui para poder ser uma coisa só, porque ele funciona do mesmo jeito, só que com outra direção. Tranquilo? Então vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui o meu texto só para eu poder ter um pouco de espaço para desenhar aqui. E vamos falar então um pouco mais sobre esses padrões. Eu vou começar primeiro pelos padrões que são esses daqui, ó, diamante, né? Diamante, alargamento, cunha e topo e fundo arredondado, porque, bom, vocês já vão entender por quê. Vamos lá. O padrão de alargamento é esse aqui. Isso daqui é um padrão horroroso, porque ele não é exatamente um padrão de reversão. E é até por isso que eu estou marcando esses daqui primeiro, tá? Tirando o topo arredondado e fundo arredondado. Mas cunha, diamante, alargamento não são exatamente padrões de reversão, tá? Eles são padrões que não são de continuação. Então aqui a gente tem reversão e consolidação. O Brothering Top, que é o alargamento, qual é o problema dele? Se você já me viu aqui falando sobre os pivôs, você sabe o que é um pivô, certo? Ele faz isso aqui, quando ele rompe esse topo, aqui é o momento em que ele faz o pivô, quando ele rompe o topo de novo, é o pivô de novo, e aí quando ele está fazendo fundos cada vez mais baixos, ele tem então pivôs de baixa. Bom, como a gente já entendeu aqui o que são esses pivôs, quando a gente está falando de cunha, diamante, principalmente alargamento, a gente tem pivô acontecendo aqui o tempo inteiro, certo? Olha só, eu tenho um pivô aqui, que ele rompe e volta, faz um pivô de baixa, rompe e volta, faz um pivô de alta aqui, rompe e volta, e aqui ele já fez a mesma coisa, né, aqui embaixo, aí ele vem aqui, rompe e volta. Nisso daqui, em algum momento, sim, ele vai resumir a direção que ele estava fazendo ali. O problema é, você compra aqui, estopa, você vende, estopa, compra, estopa, vende, estopa, compra, estopa. Então são 4 stops muito grandes, porque você não esperou ele confirmar dar um padrão de reversão por aqui para poder continuar subindo, tá?
Então isso torna esse padrão extremamente perigoso. Qual é o problema dele? Normalmente você vai entrar e vai tomar ali logo de cara, no mínimo, 2 stops. Então, quando esse padrão aqui acontecer, a não ser que você não estivesse operando, você vai tomar stop. É inevitável. É muito difícil você ver que aquilo ali vai acontecer, a não ser que você esteja acostumado com as técnicas de trap que o Stormer fala, tá? Mas se você opera a continuação, você provavelmente não opera o trap, então você vai sim tomar o stop e não tem problema. Isso acontece. Você não pode tomar um stop muito maior do que o esperado. Bom, diamante. No diamante a gente vai ver basicamente a mesma coisa. Só que esse movimento aqui, ele acaba consolidando, ele expande e depois ele contrai, beleza? É isso que faz o diamante, é isso que a gente está vendo aqui, ó. Ele expandiu e depois ele contraiu. Então nada mais é do que um movimento de expansão que termina com um triângulo no fundo. E para onde ele romper, vai. E aí o nosso alvo é todo esse ponto aqui, né? Todo esse alvo aqui a partir do rompimento. Seja ele para baixo, seja ele para cima, não importa. Tá? Então ele não é um padrão de reversão de fato. Ele é um padrão que quando rompe ele vai naquela direção. Ele pode ser de continuação, ele pode ser de reversão. Então você tem que tomar muito cuidado quando estiver tratando com esse tipo de padrão, beleza? Porque ele é um padrão complicado também, mas pelo menos esse daqui você não vai ficar entrando aqui, né, nessa zona aqui, você não vai entrar num pivô aqui porque simplesmente não tem um pivô aqui para cima, então a sua ordem vai ficar ali e não vai ser pega, beleza? Então, considerando aqui diamante e padrão de alargamento, isso já resolve bastante a nossa vida. Os padrões arredondados, cara, eles são, na minha opinião, nada mais do que um retângulo, beleza? Ou um triângulo de alargamento que depois é um triângulo na direção oposta, tranquilo? Então essa é a forma como eu vejo, essa é a forma como eu penso, tá? E aí você pode até discordar de mim, não tem problema, mas pessoalmente eu não opero esses daqui também, tá? Então eu não opero alargamento, eu não opero diamante, eu não opero fundos e topos arredondados, nada disso. Eu me foco em operar pivô, canal, linha de tendência e eu tenho meus sinais de entrada. Com isso, de todos esses, vamos lá, 4 vezes 3, 12, de todos esses 12 já foram 4 embora, que você não precisa mais ter ele em mente, tá? Porque aqui eu estou apresentando para vocês quais eles são e depois eu vou te mostrar por que você não precisa se preocupar com qual é a figura que está sendo formada, beleza? Porque do método como eu opero, como eu vou mostrar para vocês, não faz diferença. Você vai operar todos eles sem pensar em nenhum deles. Bom, então o que a gente tem aqui depois? One Day Reversal. Por que eu não vou falar sobre esse daqui agora? Porque como é um One Day, significa que você está olhando um candle, uma barra, e ele é micro. Então eu não vou fazer isso. Ele aqui normalmente ele vai ser um rompimento falso, tá? E aí ele vai fechar assim uma volta, no dia seguinte ele já fecha dentro daquela consolidação ou volta ao movimento. E aí você tem essa reversão aí de um dia. Então a gente já tem aqui mais, vamos lá, deixa eu limpar aqui. A gente já tem então mais desses padrões aqui que a gente não vai operar. A gente já tem então, bom, isso daqui a gente não vai operar, a gente não vai operar isso, a gente não vai operar isso, não vai operar isso, não vai operar isso, beleza? E o que é o Wiseland Reversal? Eles são só gaps em uma coisa que a gente já vai ver que vai ser o topo duplo, ou fundo duplo, ou cabeça, ombro invertido. Tá, cabeça, ombro invertido. Então, mesmo a ilha de reversão não interessa pra gente, beleza? Então você também não precisa se preocupar com isso. Tudo que você vai ver é o movimento do preço. Tá fazendo isso daqui, e aí ele tem um gap, e aí ele consolida aqui em cima, abre com gap de baixa, e aí o que ele vai fazer? Um pivô de baixo, beleza? É só isso. Então é um retângulo aqui em cima, normalmente é um retângulo aqui em cima, e isso daqui é só um pivô de baixa,
tá? E então não importa pra gente todo o restante do que está sendo visto ali. Agora, vamos falar sobre topos duplos, aliás, topos triplos e fundos triplos. E por que eu não gosto deles? Porque quando você tem, nas figuras, quando você tem dois topos na mesma altura e dois fundos na mesma altura, isso já caracteriza um retângulo. E aí, esse retângulo, a gente precisa esperar ele romper, ou para cima, ou para baixo, beleza? Então, no fim, ele só vira topo triplo ou fundo triplo depois que ele rompe o retângulo, se ele tocar especificamente 3 vezes. Cara, não faz sentido você ficar pensando isso. É muito melhor você considerar simplesmente que ele é um retângulo, e a partir do momento que esse seu retângulo romper, você vai medir aqui, você vai medir a base dele, essa altura aqui, beleza? Vamos botar em preto? Você vai medir essa altura aqui e vai projetar ela para baixo, né, a partir do rompimento. Tranquilo? É isso que vai ser feito. Então, o próprio topo triplo e fundo triplo, eles são nada mais, nada menos do que retângulos. Logo, a gente não vai se preocupar com eles também, beleza? Então, olha só, cara, olha como é que simplifica isso. No nosso último vídeo, a gente pegou basicamente 11 padrões de continuação e transformou em uma forma de operar com 2 padrões de triângulo ou retângulo, né? Triângulo ou bandeira. Nesse daqui, a gente está pegando 12 padrões de reversão e nós vamos nos preocupar basicamente com topo duplo e fundo duplo, que é um padrão, né, em cima e embaixo, e a gente vai ter ombro, cabeça, ombro, e você também já vai entender que eu vou remover ele mais pra frente, beleza? Então vamos lá. Vamos entender agora o conceito por trás de cada um deles. Eu vou deixar o topo duplo e fundo duplo por último, tá? Porque é o que eu opero efetivamente e eu tenho mais propriedade para poder falar sobre ele da forma como eu opero, porque para mim ele é o mais útil, tá? Então, ombro, cabeça, ombro. Vamos lá. O que é o ombro, cabeça, ombro de fato? Bom, a gente tem o mercado fazendo um movimento, digamos aqui. A gente está fazendo então um movimento de alta, né? Então ele faz isso aqui, isso. Então isso daqui é um pivô, isso daqui é um pivô, isso daqui é um pivô. O ombro, cabeça, ombro, ele tem um movimento aqui em cima que marca um topo, depois ele tem um outro topo mais alto, ele volta e fura esse topo anterior bastante, e aí ele sobe, não consegue fazer um topo mais alto que o anterior, e aí ele cai e rompe essa linha. Bom, pelo ombro, cabeça, ombro, você vai linkar essas duas linhas aqui, né? Você vai dar você vai traçar uma linha aqui, e no momento que ele perde essa linha, você entraria vendendo, ou quando ele vem fazer o pullback, falha, você procuraria uma venda por aqui para pegar o movimento de queda. Ah, o ombro, cabeça, ombro é uma figura maravilhosa, é linda, é tesuda, etc, e todo mundo gosta, e blá 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 blá. Por que eu não gosto de ombro, cabeça, ombro, né? Com toda essa mágica que as pessoas falam que existe por aí? Porque o ombro, cabeça, ombro é a base do fundamento da análise técnica, só que agora com um nome bonitinho. Por quê? Porque isso aqui é só um pivô, cara. Ele faz um pivô de alta, rompe e fez o pivô. Aí aqui ele ameaça uma falha, volta, ele faz um topo mais baixo, e isso daqui é um pivô de baixa, tá? Então ombro, cabeça, ombro é só um pivô de baixa, ele não é um padrão mágico, ele não é um padrão maravilhoso, ele não é o super uou que todo mundo fala aí, é só um pivô comum, mais nada. E se você olhar o movimento, você vai perceber que muitas vezes, esse ombro, cabeça, ombro, quando ele está fazendo aquilo ali, ele também é só uma perda de linha de tendência. E mais nada, ele perde a linha de tendência e começa a cair. É só isso, tá vendo? É um padrão bem ridículo, bem simples, que não tem nada de super especial, de super mágico, etc. Então, eu nunca entendi toda essa comoção em cima do uau, tem um ombro, cabeça, ombro ali. Meio que não importa, você tem que esperar fazer o pivô, sabe? O mercado não é para ser emocional, é para você ser técnico. Então, ombro, cabeça, ombro é o aspecto técnico mais simples da análise técnica. Pivô de alta e baixa.
Então ele está rompendo um suporte ou uma resistência na direção contrária que ele veio fazendo antes. É só isso, beleza? Então esse é o motivo pelo qual eu ignoro totalmente o ombro, cabeça, ombro, porque eu opero linhas de tendência e canais. Então quando ele perde isso aqui para mim, eu estou vendo que ele está perdendo, eu quero esperar o pullback aqui para eu tentar entrar vendendo nessa zona aqui e pegar esse movimento, que é só mais um canal de baixa, beleza? Então na verdade, se você pegar todas as figuras, todas elas são só rompimentos de linha de tendência, rompimento de canal, rompimento de suporte e resistência. É só isso, beleza? Então, toda vez que você vê alguém falar um nome mirabolante para o negócio, que tem uma técnica, que tem um número mágico, que tem a relação universal, etc, etc, no fim, é a forma como aquela pessoa entendeu e como faz sentido para ela, beleza? Eu não estou criticando ninguém, eu não estou julgando ninguém, eu acho que todo mundo tem que fazer o negócio da forma como você consegue entender melhor. Essa é a forma como eu entendo melhor. Eu tento simplificar tudo ao máximo, ao invés de complicar, beleza? Então é assim que eu entendo linha de tendência, então ombro, cabeça, ombro não tem absolutamente nada demais. O topo duplo e triplo, e aí eu vou te explicar por que eu prefiro chamar absolutamente tudo de topo duplo ou topo triplo. Aliás, desculpa, de topo duplo ou fundo duplo. E aí você vai entender qual é a lógica por trás disso. Bom, primeira coisa que você precisa entender é: eu não sou grande fã de tentar pegar a reversão no mercado, beleza? Aliás, eu preciso que você entenda isso. Quando a gente está operando um padrão de continuação, a gente está buscando uma reversão sim, mas é uma reversão na direção do movimento anterior, beleza? Na direção da tendência, na direção da perna. Então a gente busca padrões que estão dizendo: olha, estou revertendo essa correção e pretendo continuar. Quando a gente está falando de topo duplo e fundo duplo, você está tentando pegar a reversão de fato no momento em que ela faz o primeiro, olha isso aqui, pivô. Beleza? Quando eu opero fundo e topo duplo, eu tento comprar aqui, porque aí eu espero que ele venha fazer isso aqui de fato e a minha saída fica sempre nesse ponto aqui, beleza? E aí o risco-retorno é maravilhoso nesse caso, tá bom? Então é só para você entender por que eu gosto tanto dele. Porque normalmente você vai ter uma falha perto do outro fundo e o mercado vai querer dar uma esticada mais forte. No momento que ele fizer uma perninha aqui, pequenininha, dizendo que ele vai fazer, que ele já está rejeitando essa zona e vai começar a subir, o ponto de compra é aqui, é no micro. A gente analisa o macro para tentar entrar no micro e surfar o macro todo, beleza? Então é por isso que eu prefiro muito topo duplo e fundo duplo. Então vamos desenhar aqui para você tentar entender, para tentar te explicar melhor como é que vai funcionar. É o seguinte: quando a gente tem, por exemplo, um fundo duplo, o mercado está vindo de um movimento de baixa, certo? E aí ele faz isso aqui e ele sobe. Normalmente a gente tem aqui o último pivô, né? Tem aqui esse último ponto de pivô aqui. Ele sobe, bate ali, vem perto desse fundo e aqui você normalmente vai encontrar uma consolidaçãozinha no micro. Tá vendo? Ele vai fazer isso aqui para tentar subir. Mesmo que ele não faça isso, você já sabe que isso daqui é o fundo anterior. E quando ele vem aqui e ele falha, ou faz um candle que vai deixar uma sombra para baixo, ou quando ele vai fazer então só um padrão de reversão, qualquer um, não importa, você já entende que, opa, cara, vamos lá, ele veio aqui, esse movimento todo, vamos botar ele em branco, ó, ele veio esse movimento todo, fez um canal, eu cheguei no fundo do canal, agora eu não estou conseguindo romper esse fundo e eu, depois de todo esse movimento, normalmente vai ter um suporte muito forte aqui para trás, tá? Mas depois de todo esse movimento eu tenho um padrão aqui. Se ele fez tudo isso aqui sem uma correção, o que eu espero é que ele venha no mínimo nesse nível aqui. E agora, se ele marcar para mim então um fundo duplo, ele vai romper, vai voltar e vai fazer isso aqui. O certo do fundo duplo é a gente comprar esse rompimento aqui com o alvo 1 para 1, beleza? Então o alvo ficaria aqui, tá? Seria mais ou menos isso.
Quando você está buscando uma entrada por aqui, nesse ponto aqui que a gente estava fazendo aqui embaixo, você tem uma vantagem e uma desvantagem. O que eu vejo é, quando você tem nesse ponto aqui, que você tem a vantagem, ela é muito grande. A desvantagem é desse tamanho aqui. E aí é por isso que eu gosto tanto do fundo duplo. Por quê? Vamos lá. O ombro cabeça ombro, ele precisa de 3 movimentos, certo? O ombro cabeça ombro precisa de um topo, ele precisa de um topo mais alto, um topo mais baixo e perder o fundo. É 1, 2, 3, beleza? O topo triplo, ele precisa... Aliás, o ombro cabeça ombro, tanto faz, tá invertido ou tal. Então o topo triplo ou fundo, se vamos falar do fundo aqui, ele vai precisar fazer 1, 2, 3. Bom, o fundo duplo e o topo duplo, ele só precisa de 2 movimentos. Ou seja, se eu estou comprando aqui na parte 2, eu tenho meu alvo, que é 2 para 1, normalmente atingido, né, pelo menos parcial. Se você quiser esperar mais, o mercado ele vai voltar, ele não vai pegar seu stop e ele vai subir. Você passa mais tempo, mas você pega a operação com o mesmo risco-retorno monstruoso que tem aqui. O ombro cabeça ombro, se você entra aqui, com o stop aqui, considerando que isso aqui de repente seria... Então no ombro cabeça ombro, ele faria um movimento aqui um pouquinho maior para a gente poder ver aqui, né, porque tem que confundir com um topo duplo. E aí a gente teria uma venda aqui, para buscar lá embaixo. Se você por acaso vendeu aqui e essa perna que era muito maior e fez parecer que era um topo duplo, você acaba também tendo uma oportunidade muito boa, porque o seu stop está aqui em cima e o seu alvo continua lá embaixo. Então, enquanto tem muita gente que vai ficar esperando o terceiro movimento, você já se posicionou no segundo. E às vezes esse movimento vai dar uma acelerada muito boa para baixo, e muitas vezes você ainda vai ter uma chance de entrar aqui de novo, porque vai bater o seu alvo, vai voltar, você tem mais uma chance de cair, tá? Então, quanto a isso, funciona de forma maravilhosamente bem, e é uma vantagem muito grande. Qual é a desvantagem? Se você errar, você toma stop, beleza? Porque você foi precipitado, isso aí vai acontecer. Então, se você erra essa entrada aqui, aí o mercado faria o quê? Ele viria e faria assim, ó, puff, e aí o seu stop que está aqui embaixo vai ser atingido e você vai perder algum dinheiro. E aí você precisa ver, está dentro do seu gerenciamento de risco, vale a pena? Você entra, beleza? É assim como eu faço, então eu sempre busco uma entrada de topo duplo ou fundo duplo nesse caso. E aí eu vou mostrar para vocês mais para frente, eu tenho alguns exemplos, eu já fiz alguns trades do dia que eu executei exatamente assim, tá? Ele me deu a entrada aqui, eu entrei, e deixei rolar, alguns eu tomei stop, eu saí precipitadamente, porque acontece, eu sou humano, eu erro também. Então, quando você está fazendo dessa forma aqui, você tem essa vantagem a seu favor. Um alvo longo, um stop curto e provavelmente você não vai ser estopado, porque você ainda tem um ombro cabeça ombro para poder tentar reverter, você ainda tem um fundo triplo para tentar reverter, você tem uma consolidação para tentar reverter, então tem muita coisa, não você tentar reverter. O movimento tenta reverter. Você entrou, stop, alvo e fica esperando, sacou? Então, por isso, o fundo duplo e o topo duplo tem uma vantagem muito grande em relação a todas as outras. E é exatamente por isso que eu também desconsidero ombro, cabeça, ombro e opero exclusivamente topos e fundos duplos. Mas eu não opero do método clássico, eu não espero romper, beleza? A não ser que seja um movimento muito claro, muito lindo, igual tá isso aqui, ó, de livro. Assim, depois que ele rompe, aí eu quero comprar por aqui, não tô nem aí, o alvo é gigante, beleza? Mas fora isso, essa é a forma como eu opero topos e fundos duplos e é a forma como eu simplifico a visão do mercado para mim, tá? E aí, então, olha só que legal. Agora a gente não tem mais diamante, a gente não tem mais alargamento para se preocupar, não tem mais fundo e topo arredondado, não tem mais cunha, não tem mais ombro, cabeça, ombro e não tem mais topos e fundos triplos. A única coisa que a gente precisa se preocupar, que vai deixar a gente muito feliz, com muito dinheirinho,
topo e fundo duplo, que é um padrão super simples de encontrar, beleza? É o famoso M ou W. E é isso, essas são as formas de a gente entender e operar os padrões de reversão no mercado. Bom, galera, é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido, tá? Eu espero que isso aqui te ajude bastante. Se você puder, então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!